Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da semana Nutri Sem Medo. Eu tô tão feliz de ver todos vocês aqui novamente. Significa que você já está à frente de muitos profissionais. Afinal, você está dando um voto de confiança para você mesmo. Na primeira aula, nós fizemos uma dinâmica. E eu acredito que você tenha feito. Me conta aqui nos comentários, você fez essa dinâmica? Se você fez, eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho a confiança aumentou aí do outro lado. É ou não é? Às vezes a gente acha que coisas simples não vão fazer diferença no nosso dia a dia, mas vão. Quando eu vi essa dinâmica a primeira vez, eu falei, isso aí não vai dar em nada. Mas, gente, eu não vivo mais sem esses papeizinhos, porque no dia a dia isso funciona demais, principalmente para aqueles dias que a gente tá o quê? Para baixo, achando que o outro é melhor que a gente. Isso acontece com todo mundo. Não é porque você tá começando. Eu também tenho dias assim. E aquele profissional grandão da internet, pode ter certeza que ele também tem dias assim. E ele deve ter alguma estratégia aí para levantar a confiança dele novamente. Na segunda aula, nós aprendemos a ler exames laboratoriais. Por quê? Porque foi esse o pulo do gato que me fez mudar a percepção de valor dos meus pacientes e dos meus seguidores, que depois muitos deles também viraram os meus pacientes. Afinal, o atendimento online foi o pulo do gato para minha liberdade geográfica. Quem esteve na aula 1 e 2 já aprendeu muita coisa. Eu confesso que ontem a aula foi mais pesadona, né? Um monte de conteúdo. Quem aplicou tudo que eu ensinei com o hemograma em mãos, eu tenho certeza que o próximo hemograma que essa pessoa pegar vai falar assim, deixa comigo. Deixa comigo que eu já sei analisar. É ou não é? Me conta aqui nos comentários quem analisou o hemograma de alguém da família, do paciente, ou o próprio, seu próprio mesmo, e se sentiu mais confiante, vai colocar em prática na sua próxima consulta. São pequenas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho e que vocês já aprenderam até aqui, que vai aumentando a nossa confiança gradativamente. Não é uma mágica, não é uma chave, liga confiança, desliga confiança. Não. São pequenas ações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia que vai aumentando a nossa confiança, vai diminuindo as chances da gente ficar para trás. Afinal, você continuou seguindo, assim como eu continuei seguindo no começo da minha caminhada. Tinham vários problemas que aconteciam, mas eu seguia. E graças a Deus, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje. E diga-se de passagem, eu quero saber se alguém reparou em alguma coisa. Eu vou contar mais pra frente, tá? Mas se alguém reparou em alguma coisa que eu mostrei na primeira aula e está presente nessa aula também. Quem reparou é uma pessoa muito detalhista. Eu quero que fala aí no chat para ver se alguém acertou. No final da aula, me lembra, produção, de até o final da aula falar esse detalhe. E, gente, foi super coincidência, viu? Não foi nada proposital. A hora que eu vi, meu Deus, que coincidência que aconteceu nessa terceira aula. Mais pra frente eu conto. E nessa aula, para fechar com chave de ouro todos esses aprendizados, eu ouso dizer que quem estava na aula 1 e na aula 2 já teve aí a sua segurança aumentada em 50%. Quem estava, quem prestou atenção e quem aplicou. Porque tem diferença, né, gente? Estou presente, mas estou pensando em outra coisa. Estou presente, mas estou rolando o feed. Não tem mágica. Se você não está se comprometendo em aprender algo novo, você não está se comprometendo a prestar atenção em algo que você nunca viu, se você não está se comprometendo a assistir uma aula gratuita, como você vai se comprometer a cuidar da saúde de outra pessoa? Pensa nisso. Assistir a aula é diferente de estar presente. Conhece aquela pessoa que compra vários cursos na internet e não termina nenhum? Não adianta ter aquele prazer momentâneo de, pronto, comprei. Nossa, não posso perder essa oportunidade, comprei. Mas aplicou? Conhecimento que a gente não aplica é só conhecimento que fica esquecido. Conhecimento que a gente não põe na prática, ele não é mais um conhecimento. Porque você não colocou ele na prática, você não aprendeu, ele está guardado lá. E hoje, tudo que vocês aprenderam na aula 1 e na aula 2, se vocês não colocarem na prática, a dinâmica,
a leitura do hemograma, vocês vão esquecer. Vai passar 2, 3 dias, vocês não sabem mais nem o que foi falado nessa aula. Então, não deixe esses ensinamentos que são riquíssimos, são conteúdos pagos para os meus alunos. Eu tô aqui dedicando para você um recém-formado, ou para você que já é formado há muito tempo, mas não atua na área, ou para você que já atua, mas quer melhorar a sua conduta, quer ser mais assertivo, quer realmente mudar a vida dos seus pacientes. Então, a partir de agora, a gente vai começar a parte 3 dessa aula, que é onde tudo vai fazer sentido, o nosso quebra-cabeça vai se fechar. Tá preparado? Vamos lá então. Ontem eu contei para vocês que a virada de chave da minha consulta foi quando eu comecei a analisar os exames que os meus pacientes traziam para mim. Exames esses de sangue, certo? Imagina vocês que ontem nós falamos apenas de um exame, hemograma, e somente alguns marcadores do hemograma. Tem muito mais marcadores que aqueles que eu falei ontem, certo? Muita informação foi ontem, não foi? Agora imagina guardar tudo isso de cabeça. Só que na prática, nós não trabalhamos só com hemograma. Nós trabalhamos, para vocês terem uma ideia, entre 50 a 60 marcadores, dependendo do paciente. Basicamente, hoje eu solicito para o meu paciente, um paciente de primeira vez ou um paciente que vem em consulta de manutenção, um exame que tem aí uns 50 marcadores. É muita coisa. Imagina guardar todos esses valores, homens, mulheres, o significado, todos os marcadores de cabeça. É muita coisa. E eu não vou mentir para vocês, gente. Não vai ser do dia para a noite que vocês vão começar a estudar isso e vocês vão começar a dominar todos os exames. Não, não é assim que funciona e vou te dizer que não é assim que você deve fazer. Porque você vai ter um excesso de informação na sua cabeça, vai dar um nó, você não vai conseguir colocar tudo em prática e você não vai guardar nada, não vai aprender nada, não vai conseguir explicar para o seu paciente. Tem um jeito de fazer isso. O jeito que eu desenvolvi para que hoje eu consiga ler exames de uma forma muito rápida, muito didática, que eu desenvolvi ao longo desses anos. Muitos de vocês devem já me seguir. Quem não me segue, vai lá me seguir, Nutri Renata Fantinatti. Vai aprender muito lá com o conteúdo gratuito que eu faço praticamente diariamente. E lá eu tenho o hábito de abrir a caixinha. E nas minhas caixinhas eu recebo muitos exames laboratoriais para serem analisados. As pessoas confiam muito na minha análise. Por quê? Eu criei essa autoridade ao longo desses anos porque eu estudava, eu aplicava. Eu estudava, eu aplicava. E com isso foi gravando na minha cabeça. Hoje eu abro um exame, eu consigo analisar de forma muito rápida, muito dinâmica, porque uma coisa liga na outra na minha cabeça. Mas quando eu comecei a estudar, não era assim. E como eu criei essa estratégia quando eu comecei a estudar? Eu montei uma planilha. Porque como é que eu ia guardar todos aqueles marcadores que eu estava estudando? Então, por exemplo, se o João trouxe o hemograma, eu estudava o hemograma e quando ele chegava na consulta, eu explicava o hemograma para ele, certo? Correlacionava com os sintomas que ele estava, com os sinais que eu estava vendo nele, com a alimentação dele. Já estava tudo meio que escrito ali para eu só meio que ler para ele e explicar por cima de uma forma com que ele entendesse só o que ele tinha que fazer, certo? Pronto, resolvi aquele assunto. Quando vinha um outro paciente que me trazia glicemia, insulina, colesterol, eu ia lá e estudava a glicemia, colesterol, tinha meu resuminho ali, entregava para a paciente, explicava para a paciente o que ela tinha que fazer, de acordo com o que eu tinha estudado, a conduta que ela tinha que seguir. Pronto. Só que imagina que foi passando o tempo e eu fui tendo cada vez mais pacientes. Então, por exemplo, eu já tinha atendido o seu João, que tinha determinada patologia, e depois eu atendi o seu José, que tinha as mesmas coisas que o seu João. Então, eu meio que já sabia o que eu tinha que fazer com o seu José. Eu só precisava bater ali as informações se eu não estava deixando passar nada. E com isso, você vai criando um arsenal na sua cabeça. Só que se você tivesse uma ferramenta para ajudar você nessa conduta, seria muito mais fácil. E foi isso que eu pensei naquela época. Bom, como é que eu vou guardar todos esses valores? Por mais que eu estava estudando há um tempo, falei, já sei, eu vou montar uma planilha onde eu já tenho todos os marcadores, o significado deles na frente, porque por mais que eu estava estudando,
Eu não conseguia guardar tudo aquilo de cabeça. E valores para homens e mulheres, que são diferentes em alguns marcadores, para quando o paciente trouxesse os exames, eu já conseguisse colocar na planilha e saber exatamente o que eu tinha que fazer. Eu não precisava ficar novamente procurando esses valores ou procurando num caderno, enfim, eu estava otimizando o meu tempo. Ou seja, eu já estava automatizando a leitura de exames. Isso lá em 2019, 2020. Com o passar do tempo, eu já tinha um caderno gigante com todos os meus resumos de todas as patologias de forma muito didática para eu explicar para o meu paciente. E conforme eu ia tendo mais prática, eu só consultava o meu caderno de vez em quando para relembrar algumas informações, mas eu comecei a perceber que eu fui ficando muito dinâmica nas minhas condutas, nas minhas explicações, porque eu estava repetindo várias vezes as mesmas patologias, as mesmas situações, os mesmos sintomas. Então eu fui meio que criando um método para eu atender esses pacientes dessa forma. E com o passar do tempo, outros profissionais começaram a se interessar pela minha forma de explicar, pela minha forma de analisar os exames, pela minha forma de falar sobre suplementação, porque eu sempre levava isso paralelamente para a internet. Foi o que eu disse para vocês na aula passada. Eu estudava, eu fazia o meu resumo, eu colocava na internet. Eu estudava, eu fazia meu resumo, gravava um vídeo para a internet e explicava para o paciente. Ou seja, eu via aquele assunto no mínimo 4 vezes. Imagina toda hora vendo o mesmo assunto no mínimo 3, 4 vezes. Não tinha como não gravar. E conforme você vai pegando o jeito, você vai ficando mais espontânea para fazer a explicação para o seu paciente. Com isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu senti no meu coração que eu poderia sim ajudar outros profissionais a terem essa mesma conduta assertiva e leve que eu estava tendo com os meus pacientes. Afinal, os feedbacks que eu recebia de pacientes era algo que eu nunca pensei que eu fosse receber na minha vida. Afinal, eu era aquela nutri que nem queria ser nutri, só queria um diploma. Então, os meus pacientes começaram a me avaliar no Google. Aliás, isso é super importante. Se você não pede avaliação no Google para os seus pacientes, é algo que você deve fazer. E eu vou te ensinar isso mais para frente. Mas isso é muito importante porque além de te dar cada vez mais segurança que você está no caminho certo, é uma prova social que o seu tratamento e a sua consulta faz a diferença na vida das pessoas. E os meus pacientes começaram a voltar. Nutri, eu consegui engravidar na primeira tentativa. Eu estava há anos tentando, mas depois do seu tratamento eu consegui. Nutri, eu nunca mais precisei tomar o remédio para o colesterol. Eu fui no meu cardiologista e ele removeu esse fármaco porque tá tudo muito bom. A minha saúde melhorou demais. Eu tive uma paciente uma vez que essa história nunca vai sair da minha cabeça. Ela devia ter já uns 50 anos e ela fez um tratamento comigo. Eu não lembro se foi de 4 ou 6 meses. E ela falou, Nutri, você não sabe uma coisa que aconteceu comigo e que eu tô chocada. Eu falei, meu Deus, o que foi? Ela falou, quando eu tinha 15 anos, ela tinha uns 50 anos, tá? Presta atenção. Quando eu tinha 15 anos, eu sofri um acidente na minha unha. Eu não lembro se ela bateu ou se ela prendeu no carro, foi alguma coisa assim. E ela nunca mais cresceu. De lá pra cá, no dedão do pé, de lá pra cá, ela passou em vários profissionais. Ela fez vários tratamentos com base, com vários pontos. Vários profissionais diferentes, várias coisas ela passou naquela unha. E nada, gente. Nada dava jeito ao ponto dela falou, bom, eu acho que nunca mais vai crescer e tá tudo certo. O que ela fazia quando ela tinha que usar sandália? Ela colocava uma unha postiça. E de repente, depois que ela fez o meu tratamento, suplementou de forma certa o que estava em carência, a unha dela começou a crescer. Ela falou, não é possível que isso aconteceu. E nunca mais a unha dela caiu e tá aí, ela nunca mais usou unha postiça. Então são coisas que você nunca vai pensar quando você escolhe a faculdade de nutrição, que você vai fazer diferença na vida das pessoas. Quando que eu imaginei um dia que eu ia fazer uma unha crescer? Nunca. Só que pra gente é só uma unha. Imagina pra essa pessoa. O que era ela ter que colocar uma unha postiça no pé? Imagina quanta insegurança isso não causou pra ela durante todos esses anos. Quanto medo ela não teve dessa unha sair e todo mundo ver que era postiça. Vocês pensam que vocês estão mexendo com a autoestima das pessoas? Não é só um plano alimentar. Não é só uma consulta. É a vida da pessoa. É a emoção da pessoa.
é o dia a dia da pessoa, é tirar a pessoa de uma depressão. Eu perdi as contas de quantas pessoas chegam para mim relatando que está depressiva. E quando eu vou ver, a pessoa está anêmica. E ela para de tomar remédio para depressão. Psiquiatras retiram remédio de pacientes meus porque a gente suplementou. Na verdade, ele nunca teve problema emocional. Ele só estava cansado, fadigado, sem energia. E o problema não era aqui, era físico. Mas os profissionais tradicionais não enxergavam isso. E simplesmente olhava valor de referência e mandava o paciente embora para casa. Então não tinha outra solução para ele a não ser problemas psicológicos. Então vocês conseguem perceber que é muito mais do que como que eu vou passar alimentação para o paciente. Deixa eu calcular aqui quanto de proteína ele tem. É muito mais que isso. Vocês vão salvar vidas. Vocês imaginam uma pessoa que já tem na cabeça dela que ela tem depressão. E ela fica por anos tomando aquele remédio. Ela fica por anos tendo aquele remédio fazendo mal dentro dela, porque muitos remédios acabam causando problemas hepáticos, problemas no intestino. Essa pessoa não vai ao banheiro, ela começa com enxaqueca. Não ir ao banheiro todos os dias aumenta risco de câncer de mama, de útero. Olha como uma coisa vai desencadeando a outra. E quando você explica para o paciente, como você tem essa visão macro, eu costumo brincar com meus pacientes que você ser dessa visão integrativa é como você olhar em cima do muro. Tem até um desenho que ilustra isso. Não necessariamente ele está ilustrando a visão integrativa, mas toda vez que eu olho esse desenho, eu penso dessa forma que a visão integrativa é. Então é assim, é um menininho olhando em cima do muro. Então ele vê assim que tá um dia lindo, tá sol por cima do muro. E um outro olhando pela frestinha do muro. Essa frestinha do muro tem o quê? Uma chuva. Só que ele acha que ali tá chovendo. Só que não. A pessoa que tá em cima do muro tá vendo que não é uma chuva, porque tá sol, o céu tá azul. É apenas um caninho furado. Então, quando você tem essa visão macro, você consegue enxergar lá na frente. Você prevê patologias, você consegue correlacionar sinais e sintomas e os exames, você consegue ajustar a alimentação, que nem sempre precisa seguir uma dieta restrita, você simplesmente precisa fazer algumas trocas inteligentes e a pessoa fala, mas é só isso. Tenho muitos pacientes que às vezes acham que para você seguir um tratamento nutricional, você precisa se despedir da comida. Então chega assim, Nutri, olha, eu já me despedi da comida final de semana, viu? Ai, comi tudo que eu queria. Eu falei assim, tá, mas por que você se despediu da comida? Ah, não, que agora, ó, é certinho. Gente, se eu falar pra vocês agora, ó, segunda-feira chegou, hein? Ninguém mais vai comer pão, não vai mais tomar Coca-Cola. Se você nem gosta, às vezes, do pão, da Coca-Cola, mas só de eu falar que você não vai comer mais, você já ativa o quê? Meu Deus do céu, fiquei com vontade. É melhor eu já comer pra garantir aí, né? Vai, não vou poder comer mais. Ou seja, essa restrição já gera compulsão no seu paciente, sendo que você trata ele de forma leve, tranquila e falando até mesmo de patologias. Quando você explica de uma forma leve, como eu explico para os meus alunos, que eu faço até analogias de carrinho, como eu disse para vocês, coisas facinhos, desenhinhos, como se eu estivesse explicando para uma criança, o que é sério, um assunto chato, pesado, fica leve. E é isso que você precisa passar para os seus pacientes, essa forma leve, não precisa ser pesado. Não é porque é um tratamento que tem que ser algo pesado, difícil. O paciente tem que sair da sua consulta assim, nossa, eu amei. Eu não imaginava que ia ser assim. A consulta tem que passar rápido. Quando eu digo passar rápido, não é que vai ser rápida, é você nem sentir passar. É você se divertir na consulta, divertir o paciente, ser uma coisa leve, gostosa, se colocar igual ao paciente. Isso é muito legal. Quando você baixa a guarda, o paciente se sente à vontade. E eu acho que isso falta, sabe? Quando a gente pensa na saúde hoje em dia, nos profissionais da saúde, muitos deles se colocam muito aqui. E a pessoa que está do outro lado, precisando de ajuda, se sente meio acuada de fazer algumas perguntas. Me conta aqui no chat quem já foi em algum profissional e quis fazer uma pergunta
e o profissional meio que deu um corte, assim, você ficou sem graça. Falou, ai, deixa, nem vou perguntar. Ou então você perguntou, ele respondeu algo, você ficou mais confuso ainda do que tava, você deixou pra lá. Pô, não é legal, né? Agora, não é gostoso quando a gente vai em alguma consulta que a gente fala, ai, que profissional legal, nossa, eu adorei. Você sai contando pra todo mundo, você indica, às vezes você até marca nas redes sociais, porque você gosta da pessoa. E precisa ter isso, empatia com o seu paciente. E a primeira delas é você olhar os exames desse paciente como se fosse o exame de alguém da sua família. Quem aí olhou o exame com todo carinho, amor da mãe, do pai, do amigo, do paciente, dos primeiros pacientes, que a gente sempre tem um carinho especial pelos primeiros pacientes. Quem aí? Me conta aqui no chat. E é assim que vocês vão fazer daqui 5, 10, 15, 20 anos, dessa mesma forma. Mas eu entendo também que tudo isso que eu tô falando é muito bonito, mas na prática é muito difícil. E eu tô aqui para ajudar vocês. E foi assim que então nasceu o método EASY, método integrativo, zero patologias. Tudo a ver com o que eu expliquei até agora. Integrativo porque você vai olhar o paciente como um todo e zero patologias porque você vai reverter e remover essas patologias que já estão instaladas no seu paciente ou aquelas que estão ameaçando aparecer daqui a alguns anos. Afinal, você vai conseguir prever patologias que, se a pessoa não mudar rotina, alimentação, não se suplementar hoje, daqui 3, 4, 5 anos, pode até ser um marcador de mortalidade. Se você não está entendendo o que eu estou falando, é porque você não estava na aula ontem e nem sabe que marcador é esse que está aí no seu hemograma. Ficou assustado, né? Então pega seu hemograma lá e vai assistir a aula 2. E como funciona então o método EASY? O método EASY é o meu queridinho. Ele foi feito com muito amor, muito carinho por mim, através dos meus conhecimentos. Um passo a passo que eu aplico até hoje nas minhas condutas. Aliás, quem quiser saber o que os meus pacientes falam de mim, eu te convido, na hora que terminar essa aula, hein, não vai parar agora e ir lá procurar, a colocarem meu nome no Google e verem o que os pacientes falam da minha consulta. Se são aqueles depoimentos que vocês também querem ter no Google sobre a sua consulta, sobre o seu atendimento, é só você aplicar o que você vai aprender no método EASY, não tem erro. Como ele funciona? Primeira coisa, nós temos uma planilha de interpretação automatizada, criada aqui por mim, de mais de 200 marcadores, com um significado na frente de cada marcador. Afinal, se o seu paciente perguntar para você o que é HCM, o que é neutrófilo, o que é eosinófilo, você vai ficar com cara de ué? Não, tem ali, você sabe exatamente o que falar para ele, com valores para homens e mulheres. Basta você alimentar essa planilha com o exame do seu paciente que ela vai ficar vermelha se estiver fora dos valores ideais, ou seja, não tem nada de valor de referência. São valores atualizados de acordo com a visão integrativa. Vai ficar vermelha se estiver fora dos valores ideais e verde se estiver dentro. Os valores que estão fora, será gerado um diagnóstico onde a planilha vai te dizer exatamente quais aulas você precisa assistir para cuidar daquele paciente. Vocês entenderam o que eu fiz nessa planilha? É muito simples. Tudo que eu disse para vocês até agora é estudar, aplicar, estudar, aplicar. Por quê? Não adianta ter mais de 30 aulas dentro do nosso módulo Guia de Exames Saudáveis, mais de 30 patologias, com apostilas, aulas práticas, didáticas. Se você assistir tudo de uma vez, você não vai guardar. Vai dar um nó na sua cabeça. Ao passo que, se você fizer exatamente como eu fiz no começo da minha carreira, mas eu não tinha esse passo a passo, eu fui criando através da minha prática clínica. Não tem como errar. Então, o seu João veio na consulta, trouxe o exame, você colocou na LabPro, você vai saber exatamente quais aulas você precisa assistir para o seu João hoje. Pode ser que mês que vem sejam outras aulas. Pode ser que hoje a planilha esteja pedindo, de acordo com os exames que o seu João apresentou, para você assistir 2 aulas. Pode ser que na próxima consulta não tenha nenhuma aula para assistir, pode ser que tenha 5, pode ser que tenha 1, ou seja, ela vai te guiando exatamente para o que você precisa e não sentar lá e assistir um monte de aula. Vai ter um excesso de informação na sua cabeça, você não vai colocar em prática e você não vai conseguir entender e aprender. E aí é o que vem a mágica. Por quê?
Você, colocando o exame do seu paciente nessa planilha, você estudando, você já consegue fazer um conteúdo para sua rede social com o que você aprendeu. Olha só! Ou seja, você está fazendo tudo de uma única vez e ainda gravando na sua cabeça. Por quê? Você ainda vai explicar para o seu paciente. Tem como não aprender assim? Não tem. Então, ele está de mão beijada, didático, mastigadinho para vocês. Porque da forma que eu explico, é a forma que eu explico para o meu paciente. Não tem como você não entender. E você entendendo, você explica para o seu paciente. Seu paciente entendendo, ele segue, ele tem resultado, ele te indica e você fica autoridade para ele. Tão autoridade que ele pensa 2 vezes antes de tomar qualquer fármaco ou ter qualquer conduta que você não indicou sem antes falar com você. Tudo ele pergunta para você. Ele vai em outro médico e ele fala assim: Nutri, o outro médico passou tal coisa, você acha que eu devia tomar? Ou seja, ele confia tanto em você, porque você já gerou tanto resultado para ele, que os outros ficam sendo só os outros, independente do profissional que é. Isso acontece comigo. Imagina com você, com esse passo a passo mastigado. Quem estava na aula ontem analisou um hemograma. Se o hemograma do seu paciente tiver um eosinófilo acima de 1%, eu disse para você que pode ser excesso de parasita ou alergias alimentares. E aí você pode pensar, tá, e se tiver acima, como é que eu vou tratar isso? Dentro do nosso método Easy, nós temos um protocolo, um módulo só sobre desparasitação natural. Como você vai fazer no seu paciente, quais suplementos, qual a suplementação você vai pedir para ele fazer na farmácia de manipulação, quando ele vai usar essa suplementação, quando ele vai começar a desparasitação natural, tudo isso faz a diferença. Não é a desparasitação natural em qualquer dia do mês, tem o dia certo, a forma certa de fazer e os suplementos combinados de forma inteligente para trazer o resultado que o paciente tanto espera. Você sabia que a diferença entre uma desparasitação com fármaco de farmácia, bem conhecido, e uma desparasitação natural é que a desparasitação natural, ela remove mais de 100 tipos de parasitas, ao passo que a de farmácia somente 10. Olha a diferença que você está fazendo na vida do seu paciente, fazendo de forma correta e no tempo certo. Tudo isso você encontra dentro do módulo desparasitação natural. Agora, se o seu paciente apresentar alergia alimentar, você está ali olhando os sintomas, são sintomas característicos de alergia alimentar, porque você viu isso na aula e na apostila, no módulo específico para alergias alimentares. Esse módulo chama Desinche-se. Por que Desinche-se? Porque geralmente, quando temos alergias alimentares tardias ou não, a gente costuma ficar inchado. Então, não tem um nome melhor para isso. Dentro do Desinche-se, você encontra as aulas para cada alimento que pode causar alergias alimentares ou não, alergias mediadas por IgE, IgM e histamina. Vocês sabiam, gente? Esse caso também é um caso que me marcou demais. Uma vez, uma pessoa comprou esse curso do Desinche-se e disse que a filhinha dela tinha muitas coceiras pelo corpo. Era um bebezinho, tinha uns 2 anos. Muita coceira. Já tinha ido em vários dermatos, vários profissionais e nada dessa criança sarar. Tava coçando tanto, gente, que a dobrinha do braço dessa criança tava ficando em carne viva. E a mãe tava desesperada. E ela comprou o curso por outro motivo. Mas olhando os alimentos, estudando o curso, ela percebeu que a filhinha dela estava comendo melão todos os dias. Tá, e daí? E daí que a criança tinha alergia à histamina e o melão fazia mal para ela. Quem ia imaginar que um melão ia causar isso numa criança? Simplesmente ela parou de dar o melão para a criança sarou. Como mágica. E quem fez isso? A Nutri aqui. Perante tantos médicos, tantos profissionais, imagina quanto essa criança não sofreu. Porque é isso que eu penso. A criança, a mãe, noite sem dormir, desespero total, aquele incômodo daquela criança. Quem tem filho sabe, gente. A gente vê nosso filho sofrer. Meu Deus do céu, que a gente sofra, mas não o nosso filho. Imagina essa mãe subindo aos céus por descobrir a causa. Imagina quantos remédios essa criança não chegou a tomar. Quantas pomadas, quantas noites sem dormir, quanto estresse, sendo que o problema era o melão. Agora, é nosso dever e nossa obrigação saber esses alimentos, ser esse profissional diferente, se é o que você quer, fazer a diferença na vida das pessoas. Se você quer fazer só o básico e ser mais um, aí você não precisa nem estar aqui.
Pode ir embora, pode dormir, pode fazer outra coisa. Porque as aulas aqui e as aulas do Método Easy é para quem realmente quer mudar a vida das pessoas. Só hoje eu contei aí uns 2, 3 casos diferentões que a gente nunca imagina que a gente pode ajudar. Eu nem nutri infantil sou, eu nem sei por que aquela mãe foi parar naquele curso, eu não sei se ela era profissional da saúde, não, se ela foi com esse intuito ou não, mas esse caso ficou marcado na minha cabeça, porque quando a gente pensa em alergia alimentar, eu tinha também essa mesma crença que muitos de vocês devem ter aí. É um alimento que não faz bem, é um alimento que não é saudável. E não é verdade. Eu tenho um outro caso também de um senhor que eu atendi, ele morava no Rio de Janeiro, deve morar ainda. E ele, um poder aquisitivo muito alto, então ele tinha condições de passar nos melhores médicos, nos médicos mais renomados. E ele me conheceu através do Instagram. E quando ele chegou até mim, ele falou assim: você é minha última esperança. Então ele já jogou aquela responsabilidade pra mim. Eu falei: meu Deus do céu. Ele falou assim: eu tenho muita coceira. Eu me coço o dia inteiro. Eu coço muito os ombros. O tempo todo. E eu não sei mais o que fazer. Eu já fui em vários médicos alergistas, gente. É duro falar isso, mas era verdade. Ele falou que já tinha ido em vários e ninguém descobria a alergia dele. O que eu fiz? Eu falei: bom, deixa eu pensar aqui. Quais sintomas é relacionado à alergia à histamina? Coceira. Bom, então, se coceira está relacionado com alergia à histamina, que tem alguns alimentos que têm a histamina e tem alguns alimentos que aumentam a produção da histamina no nosso organismo. E tem pessoas que são intolerantes e tem pessoas à histamina e tem pessoas que têm sensibilidade. E eu fui lá, então, vocês estão vendo a linha de raciocínio. Bom, a pessoa falou que a principal queixa dela era a coceira. A coceira está relacionada a alergias à histamina. Quais alimentos está presente no dia a dia dele? Aí eu comecei: vamos lá, fulano de tal, vai falando pra mim. Eu adoro comer tomate na salada. Todo dia eu como salada com tomate. Normal, salada, tomate. É isso, é o tomate. Não, mas não é, sabe por quê? Eu lembro exatamente dele falando isso pra mim. Eu sou italiano, eu amo tomate. Eu como muito molho de tomate. E quando eu como molho, de final de semana, eu tenho mais meio de semana. Eu tô achando que é emocional, viu? Quer dizer, ele já veio achando que era emocional, mas vai que eu tinha uma luz ali. Eu falei: não, mas sabe o que é, fulano? É que a histamina, ela só vai liberar no tomate cru. Por isso que quando você come o molho, você não sente coceira. Não, não é possível, eu vou fazer um teste. Eu falei: então faz. Acabou a coceira. Ele nunca mais teve coceira. E quantos profissionais ele tinha acesso para passar? E ele deve ter passado, porque ele tinha um poder aquisitivo muito alto. Tô falando passado, porque eu não sei se ele tá vivo ainda. Acredito que sim. Mas ele tinha, então ele podia ter acesso a qualquer profissional. E quem conseguiu ajudar ele? Eu. Como? Correlacionando sinais e sintomas. Dentro do Método Easy, vocês têm um módulo só sobre alergias alimentares, com todos os alimentos. E vocês vão perceber que tem alimentos saudáveis ali, como por exemplo o tomate, que para muita gente ele não faz bem. Assim como a água com limão, que eu falei para vocês. Ah, mas é limão, é vitamina C. Mas tem gente que não faz bem. E às vezes naquele momento, o tomate, o limão, o melão, olha só, eu falei 3 alimentos saudáveis sem querer. Eu dei exemplo aqui para vocês. E quando a gente sai da faculdade, quando a gente não tem essa prática clínica, a gente não tem essa visão. A gente sempre vai mirar e caçar e procurar na alimentação do paciente algo ruim, industrializado, farinha, glúten. E às vezes não é isso que está fazendo mal para aquela pessoa. Então, ter essa visão integrativa faz toda a diferença. Agora eu vou te mostrar dentro do Método Easy como que funciona. A princípio, você pode bater o olho e falar: meu Deus, quantas aulas! Mas tudo vai fazer sentido já já na sua cabeça e você vai ver que você não precisa assistir todas essas aulas de uma vez, porque o Método Easy ele vai funcionar como um verdadeiro guia para vocês. Bom, a princípio, o ideal seria ninguém pular essas aulas de Seja Bem-vindo, orientações sobre o guia, comunidade de alunos, suporte, porque tudo isso tem a sua função, por isso que está aí dentro, tá? Logo em seguida, temos a aula ao vivo, módulo de aulas ao vivo, que nós temos encontros todos os meses, de 2 horas,
para tirar dúvidas ou algum tema específico que os alunos me pedem. Antes de começar o método Easy, eu oriento vocês a assistirem a aula antes de começar o método Easy. Veja essa aula. É ali que eu explico passo a passo de como você vai aproveitar da melhor forma esse método sem gastar o seu tempo e a sua energia em aulas que agora para você talvez não faça sentido, tá? O que tem ali dentro daquela aula? Eu vou explicar o que você precisa fazer primeiro. O que você precisa fazer primeiro? Primeiro, você vai baixar o QRM 2.0 de forma correta, como eu explico na aula, no seu computador para você enviar para os seus pacientes. Eles vão preencher todos os sinais e sintomas antes da primeira consulta, assim como o questionário pré-consulta, que você vai aprender no módulo específico também. Tá? Esse QRM ele vai mostrar o nível de inflamação do seu paciente para o seu paciente e para você. Ele vai te mandar antes da consulta para você já analisar o que ele tem e dar um show de interpretação. Antes da consulta também você vai pedir os exames desse paciente e vai colocar na sua planilha de interpretação de exames automatizada com mais de 200 marcadores, a nossa queridinha Lab Pro. Você vai colocar os exames do seu paciente ali, ela vai ficar vermelha para os marcadores que precisam de atenção e verde para os marcadores que estão dentro de valores ideais, de acordo com a visão integrativa. Mas não para por aí. A Lab Pro é uma verdadeira mãe. Você vai gerar um diagnóstico e ela vai te dizer quais aulas você precisa assistir ou estudar para você cuidar daquele paciente que você colocou os exames. Ou seja, você vai chegar na consulta super preparada, né? Ótimo. É isso que eu ensino ali no Comece Aqui, mas não vai pular aquela aula não, hein? Assista. E aí você vai então para as aulas. Onde estão as aulas que a Lab Pro está me pedindo para assistir? Logo aqui embaixo, todas as aulas com apostila, como vocês podem ver, ó, hemogramas e anemias, alergias alimentares tardias e parasitas, diabetes, perfil lipídico, saúde. São mais de 30 aulas com apostilas de forma didática, explicado tintim por tintim, porque dentro desse curso nós temos também um público leigo, que não são profissionais da saúde e querem se tratar. Então tem que ser de uma forma fácil. E você entendendo, com as minhas analogias, que eu adoro fazer analogia, você vai ver, você consegue explicar de uma maneira leve e fácil para o seu paciente. E a partir do momento que o seu paciente entende, ele segue. Dentro da Lab Pro, você vai preencher o hemograma do seu paciente. Dentro do hemograma tem um marcador que chama eosinófilo. Ele tem que estar abaixo de 1%. Acima de 1%, até 2%, pode indicar alergia alimentar tardia. Se você nunca nem ouviu falar, é agora que você não pode mesmo sair dessa aula. Presta atenção. Alergia alimentar tardia é a alergia que a gente desenvolve ao longo da vida por comer determinados alimentos com muita frequência. E você vai aprender a identificar e a reverter no seu paciente, que o seu paciente está fazendo o consumo diariamente achando que está arrasando, mas está atrapalhando a saúde dele. E você, como um bom expert, vai saber explicar isso. Aonde que você vai aprender sobre isso? No nosso módulo do Desinche-se. E é no módulo Desinche-se que você vai aprender a identificar qual alimento é esse e a fazer a dieta de exclusão e reintrodução de forma correta, eliminando assim a alergia alimentar tardia, que gera tantos desconfortos para o seu paciente, baixa imunidade, abdômen distendido, atrapalha ele ir ao banheiro, ele não consegue ganhar massa magra, ele está sempre com o nariz escorrendo, enfim. Já vai melhorar muito aí com a exclusão do alimento correto que está fazendo mal para o seu paciente. O eosinófilo também pode mostrar alergias alimentares tardias e para isso nós temos um módulo somente de desparasitação natural, porque é dessa forma que você vai eliminar mais de 100 tipos de parasitas, ao passo que desparasitação por fármaco elimina apenas 10 tipos. Então você já vai dar um show de explicação. Quanto coisa você já aprendeu aqui? Só nessa aula que eu estou te explicando. E não menos importante, nós temos o nosso módulo GPS, Guia Prático de Suplementação, que aqui, gente, além das aulas serem muito rápidas, didáticas, direto ao ponto, temos aulas de vitaminas, minerais, compostos bioativos, aminoácidos, interação entre os nutrientes, porque a gente não pode misturar todas as vitaminas, todos os minerais juntos, não. Também a gente tem interação entre fármacos, só que aqui a gente tem um plus a mais. A gente tem a nossa planilha Sup Pro, a planilha que vai montar a suplementação por você. Você simplesmente vai colocar o valor da vitamina ou do mineral do seu paciente nessa planilha e ela, como mágica, vai dizer qual é a suplementação perfeita para aquele marcador. Ou seja, ela vai te falar a melhor forma ativa daquela vitamina ou daquele mineral, a dosagem perfeita, qual o melhor horário para tomar, o porquê que está tomando daquele determinado horário, quanto tempo de suplementação e quanto tempo depois repete os exames, além de algumas informações a mais. Ou seja,
Não tem erro. Com esse monte de conhecimento que você já está aprendendo só nessa aula, você imagina depois que você entrar dentro do método Easy. Não tem como você não se destacar perante os seus colegas de profissão. E aí, se não bastasse tudo isso, estamos lançando em breve o nosso método COD, consultório online descomplicado, onde eu vou ensinar para vocês como eu já ajudei mais de 1.000 pacientes ao redor do mundo, sem sair da minha casa, com meu atendimento online, tudo que eu faço na minha consulta, questionário pré-consulta, tratamentos, como que eu monto os meus contratos, como que eu recebo dos meus pacientes, tudo tintim por tintim para pegar nas mãos de vocês, mesmo que virtualmente, e elevar a consulta de vocês para outro nível. Eu te espero lá dentro e eu espero que você já tenha, aberto sua cabeça com esse monte de informação que você aprendeu aqui. Eu te conheci pelo um anúncio patrocinado e você mudou a minha forma de pensar, tirou um pouco dos meus medos, porque eu tinha muito medo de começar atendimento. O seu curso vem de forma simples, explicando o que você deve fazer, como que funciona na prática, de uma linguagem mais fácil eu, profissional, entender e também passar para o paciente. Então, eu agradeço muito pelo seu esforço, né? Todos os dias você tá ali e respondendo pra gente dentro da plataforma, fazendo aulas online, dando suporte pra gente, o COD mesmo que você tem lá dentro do método Easy. Como é maravilhoso, eu ainda falo pro meu marido, a faculdade tinha que ensinar isso, porque a gente sai da faculdade pro mercado de trabalho sem ter noção nenhuma do que precisa ser feito, né? A gente não sabe, às vezes, nem que tipo de documento você tem que arrumar para começar um atendimento, como que você vai abrir seu CNPJ, né? Como que você vai fazer as suas assinaturas, o pedido de exames. Então, isso você ensina muito bem, até a forma de atender o paciente, né? Então, parabéns, muito obrigado. Esse curso maravilhoso que, graças a Deus, caiu na minha frente aqui no Instagram, né? Eu te conheci, pude ver sua metodologia, eu fui te seguindo, até que eu acabei comprando, né? O curso e, nossa, maravilhoso. É assim, não que eu não tenha feito outros cursos antes, fiz, só que o seu, você consegue colocar, assim, linkar vários temas e dar mastigadinha, assim, pra gente, a forma como a gente consegue entender. E isso faz toda a diferença, né, no curso, porque você só não joga lá, né, a parte teórica, né, você consegue explicar de uma maneira com facilidade, né, tanto para nós profissionais como pessoas que não são da área, entender qual a forma de explicar, né, simples, fácil e bem didática, né, isso aí, maravilhosa. E sem contar a tabela, né, a tabela de exames, meu Deus, ela tá fazendo, assim, sucesso. Na minha conduta, né? Até para minha família, para mim mesma, eu tô conseguindo colocar em prática. A parte da suplementação também, né? A Subpro também. Nossa, a Subpro, muito bom. Gente, foi assim. E porque assim, eu já fiz algumas de suplementação de vitaminas, de minerais, enfim, alguns cursos. Só que eles jogam lá, eles não dão, tipo, uma. Ai, você coloca isso, faz aquilo outro, nessa dosagem fica legal. E no seu curso tem isso, sabe? Assim, os cursos que eu fazia geralmente fala sobre o nutriente, na RDA, na UL, tá assim, assado. Só que não dá, tipo, um exemplo pra gente poder se basear, né? E, nossa, fez muita diferença. Eu tô amando e tá agregando demais. Demais, demais, demais. E agora, com o método CODE também, né? Que eu tô gostando bastante. E agradecer de novo, né? Novamente, obrigada. E que mais nutricionistas te conheçam e façam seu curso com sua metodologia, que vai dar bom. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. E não para por aí. Os 20 primeiros alunos receberão de presente aí na sua casa as tabelas impressas. O que vão ter nessas tabelas? Vitaminas, minerais, compostos bioativos e aminoácidos com dosagens, melhores formas ativas, tudo para você ter na mão para não ter nenhuma dúvida de como suplementar e o que misturar, o que não misturar, inclusive com fármacos, interação entre fármacos no seu paciente. Presta atenção! Além do bônus do módulo COD Consultório Online Descomplicado, as tabelas receberão aí na sua casa
os 5 primeiros terão não apenas 1 ano de acesso, mas 2 anos de acesso por R$ 899 ou 12 de R$ 92,98. R$ 93 por mês. Gente, R$ 93 compra o quê, produção? Uma pizza na sexta-feira? Mensal, para você mudar a sua vida. Esse presente, essa oportunidade, eu vou chamar de presente porque é um presente mesmo. Essa oportunidade é um presente que somente algumas pessoas estão tendo. Se eu apareci para você naquele patrocinado, ou se algum dia você começou a me seguir e nem sabe por onde, e hoje você está aqui, eu sou da seguinte opinião: nada é por acaso. Do mesmo jeito que eu ouvi uma vozinha 7 anos atrás, Renata, muda a rota. Renata, faz de outro jeito. Você também pode estar tendo essa vozinha agora, mas falando mais alto aqui na frente de vocês. Eu acredito que eu tenho que estar na onde e no lugar que eu tenho que estar. E eu tenho que estar aqui com você hoje. Eu tive que estar com você nessas 3 noites para te mostrar aonde você estava travada, aonde você estava travado, e estendendo a mão agora para pegar na sua mão e te ajudar nessa jornada para você chegar no seu objetivo mais rápido. A oportunidade é agora. Eu espero muito ver todos vocês lá dentro como meus alunos. E não esqueça, uma grande conquista começa quando você não desiste. Um beijo e até mais! Te espero dentro do Método Easy. Meu Deus, fez assim, pá, iluminou. Que isso? Trouxe muita informação das pesquisas que eu fiz. Não tenho nem como expressar o quanto que clareou ali, que fez muito sentido, fez mais sentido. Agora eu tô fazendo nutrição, tô começando ainda, então tem que ter aquela paciência, né? E eu sei que vai somar muito mais com a experiência toda que eu tô tendo hoje. Você entrega muita coisa, tem muita paciência para explicar, para entregar mesmo. Se você se doa, né, no seu trabalho, porque você quer realmente que a pessoa tenha um resultado bom. Eu admiro e me inspiro em você. Adoro assistir as aulas dela. Tem cada coisa ali que eu nem imaginava que poderia ser, né? Eu gosto de olhar também para me ajudar meus familiares, meu marido. Então, eu sempre sofro aqui para ajudar meu marido a tomar as vitaminas, mas eu tomo, eu amo e eu recomendo a Renata para todos os meus amigos, porque mudou minha vida. Eu agora tenho mais energia, tenho energia para fazer caminhadas longas, eu tenho energia para fazer exercícios, tenho energia para acordar de manhã sem estar cansada, para viajar, tem energia para tudo agora. E coisa simples, eu regulei a minha vitamina D e a questão do ferro, e agora, gente, eu tô 0 bala, entendeu? E não foi nada caro. É só suplemento, vitamina que eu tomo com muito prazer, com muito orgulho, porque eu me sinto muito melhor. Tomo, adoro e recomendo a Renata para todo mundo. Ela é uma ótima pessoa, ela se empenha em ajudar até o último minuto. E ela tá aqui ajudando a realizar os meus sonhos também. Tem tudo a agradecer a Renata. E é isso. Um beijo grande. Comecei a estudar e achei a nutricionista Renata Fatinati e todo o seu conteúdo maravilhoso, muito conhecimento e a sua forma maravilhosa, didática, de passar todo o conhecimento para a gente. Então, eu fiz a aquisição do curso, pude resolver o meu problema, ajudar a minha família, ajudar amigos. E foi uma verdadeira transformação na minha vida. E se você tem dúvida, eu falo para você, é uma transformação, não tem como continuar o mesmo. E você vai ter muito conhecimento e vai realmente melhorar a sua saúde física e mental.